Neste exato momento, nós estamos vivendo uma conjectura sociopolítica tão absurda que nós ficamos nos perguntando quem é que são os verdadeiros donos dos martelos. Quem é que determina como as coisas, as leis, as diretrizes devem ou não serem estabelecidas. Como a sociedade deve ser estruturada. Como as pessoas devem ou não se comportar, se vestirem e até se interrelacionarem entre si. Como é que nós vamos viver uma sociedade em que aparentemente há um completo descontrole de tudo que acontece e ao mesmo tempo estamos tendo uma falsa sensação e uma impressão meio inquietante de que há alguém no comando de tudo e que determina como as coisas devem ser para alguns e não para outros. Até que ponto há uma força por parte do Estado e por parte da própria sociedade, que determinam como as coisas, como a vida deve ser gerida, como as pessoas devem até se alimentar. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, de uma forma bem breve e objetiva. Portanto, acompanhem e assistam até o final. Na atual conjectura sociopolítica que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, infelizmente, nós podemos perceber que existem determinadas pessoas que são capazes de sentenciar e determinar como as relações interpessoais, como as leis, como as diretrizes, e quais princípios políticos e até religiosos devem ser seguidos ou não na nossa sociedade. Nesse momento, nós devemos nos perguntar quem é que determina a legitimidade de determinados policiais de aprisionar uma pessoa dentro de uma viatura com uma bomba de gás lacrimogêneo acionada dentro e não saírem punidos por conta disso. Quem é que legitima o fato de que várias pessoas, mais de 17 milhões de pessoas nesse país, estejam em segurança alimentar e absolutamente nada em prol dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social seja feita? Quem é que legitima que um presidente da República gaste mais de 1,5 milhão com um cartão corporativo sem limites nas suas férias, muito acima daquilo que recebe como salário, enquanto várias pessoas estão em extrema situação de vulnerabilidade social sem nem ter onde morar? Quem é que legitima o fato de que vários políticos tenham verbas para seus gabinetes e que gastem esses valores astronômicos de forma irresponsável e com o que quiserem e derem um destino para aquilo que eles acharem que tem que ser, em um país em que há várias pessoas sem nenhuma assistência médica hospitalar de qualidade? E que a nossa saúde pública é tão desprezada, e aqueles que não têm um plano de saúde, ao menos para tentar morrer em um hospital decente, ficam literalmente jogadas na rua à própria sorte. Quem é que legitima isso como certo e como errado, dentre tantas outras questões que eu poderia trazer aqui, mas que vale a pena nós nos certificarmos e pararmos, de uma vez por todas, para raciocinar onde é que está a real raiz do problema. E daí, a partir disso, temos a noção de como podemos mudar essa conjectura tão injusta, tão imoral. Indo direto ao assunto, sem mais delongas, aqueles que determinam como as coisas na nossa sociedade devem ser ou não, são aqueles que comandam e norteiam toda a opinião e toda a vontade da coletividade. E aqueles que norteiam a vontade da maioria em relação a determinados contextos, em relação a determinadas diretrizes que devam ser estabelecidas ou não para a nossa sociedade. Engana-se quem pensa quem é que está no poder. Engana-se quem pensa quem tem muito dinheiro. O que manda, o que determina a sociedade, o que estabelece como a sociedade deve ser estruturada é a vontade da maioria, que é norteada por aqueles que conseguem ter um alcance de fala e de exposição das suas opiniões para aqueles que lhe escutam, para aqueles que lhe dão atenção. Então é por isso que nós devemos prestar atenção, cada um de nós, à sua maneira, para aqueles que estão se prostrando perante a visibilidade pública como baluartes da moralidade, como senhores detentores da verdade e da razão. Nós devemos verificar se aquele discurso esconde, na realidade, objetivos pessoais, egocêntricos e mesquinhos para aquela pessoa e para aqueles que estão alinhados às ideologias daquela pessoa, ou se de fato há uma intenção humanitária, há uma intenção de um benefício coletivo difuso para o bem comum de todos.
Nós vemos constantemente em discursos pessoas que não estão preocupadas com as vidas alheias, mas sim apenas com os próprios interesses. E é nessas pessoas que nós não devemos dar credibilidade. E é nessas pessoas que nós não devemos apoiar, principalmente votar. No momento do exercício do sufrágio, que é o momento das eleições, é um momento muito crítico que nós devemos levar com muita seriedade. Do contrário, nós vamos continuar o tempo todo elegendo pessoas irresponsáveis, bandidas, mau caráter e até palhaças para o cenário político, no qual, nos momentos de muita dificuldade, como ao que nós estamos passando, pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem ter onde morar, sem ter com que se alimentar, sem ter uma saúde pública de qualidade, sem ter uma segurança pública, que além de nos preocuparmos com a marginalidade das ruas, de pessoas que laboram e que atuam à margem do poder público, ainda temos que nos preocupar com os marginais, com os bandidos, dentro das próprias corporações da polícia, que usam das suas fardas, das suas prerrogativas como agentes de segurança, para maltratar pessoas, para forjar prisões, acusações, fraudar inquéritos e outras coisas mais que a gente pode até perder de vista. Fraudar documentos, a infindável possibilidade de coisas, de crimes cometidos por aqueles que estão dentro do próprio aparelho estatal é imensa. E nós não temos que como combater toda essa conjectura de bandidagem se nós não nortearmos as nossas atenções para aquilo que de fato beneficie e seja justo para todos. Eu sei que a concepção de justiça é um conceito muito amplo e que cada um tem a sua visão de mundo e, consequentemente, o seu senso de justiça. Porém, nós temos que entender que tudo aquilo que discrimine, mate, vilipendeie, denegrida e deixe determinadas pessoas à margem daquilo que humanamente elas precisam como um básico para viver com dignidade, não deve ser apoiado. Quem é que, por exemplo, propõe perante o espaço político do nosso país um projeto de lei que legalize, por exemplo, o garimpo? Qualquer pessoa minimamente informada sabe que o ato da garimpagem é uma atitude que altamente exploratória, nociva e poluidora, que só degrada o meio ambiente, em todas as suas esferas, seja na fauna, seja na flora, que além de denegrir e destruir o meio ambiente, ainda causam graves afrontas e perigos às comunidades indígenas e ribeirinhas que fazem do seu habitat natural o espaço da natureza. Então nós devemos prestar atenção para quem é que está trabalhando em prol de tanta degradação do meio ambiente, de tanta destruição do aparelho estatal, de tanta afronta ao bem-estar social. Quem é que está se legitimando com isso e ganhando o que com isso? Para a partir do momento que nós identificarmos essas pessoas, por favor, não votar, não apoiar, não seguir nas redes sociais, não dar engajamento ao que falam, ao que fazem em qualquer âmbito da nossa sociedade. Porque o mal que essas pessoas provocam é coletivo, é difuso, atinge a todos indiscriminadamente. Aí nesse momento vocês podem estar se perguntando, como é que vamos educar pessoas que não têm educação? E pior ainda, como vamos instruir pessoas que não querem ser bem informadas? Nesse momento nós não devemos dialogar com essas pessoas, mas sim mostrar-lhes e até mesmo agir de modo a fazê-las entender o grau de nocividade para elas mesmas que elas têm ao agir dessa maneira, apoiando e incentivando determinadas pessoas que trabalham escancaradamente contra o próprio bem-estar de pessoas como ela, ou até mesmo contra elas diretamente. Grandes líderes políticos e até pessoas religiosas, ou até que têm uma ideologia de uma determinada vertente, conseguem mover pessoas a partir daquilo que elas tentam causar uma certa empatia com essas pessoas. A partir do discurso, elas suscitam nas pessoas aquilo que elas têm em comum. Sejam princípios, sejam ideias, sejam perspectivas de futuro. Na realidade, nós temos que entender que ideologias terroristas como o nazismo e o fascismo não surgem em um país de uma hora para outra ou são incutidas nas pessoas como uma forma
impositora, violenta, mas sim elas surgem quando há nesses países, há nesses territórios, há nesses espaços, pessoas que se identificam com esse tipo de ideologia. Já aquele velho jargão que diz que quando um nazista senta à mesa, quem permanece nela é porque também o é uma verdade que escancara que quando uma ideologia terrorista ou desumana é exposta à mesa, é exposta perante os ouvidos daquele que se predispõe a ouvir essa pessoa falar, e não há discordância, é porque essas pessoas que estão ouvindo e não fazem nada, ou simplesmente concordam, que são todas iguais, são na realidade pessoas que têm uma afabilidade, uma concordância com todas essas atitudes cruéis. E não adianta dialogar com esse tipo de gente. O necessário é saber identificá-las, primeiramente, para depois combater suas ideologias, antes que elas se reverberem na prática, na prática, da vida social, da vida política, melhor dizendo. Pois depois que elas tomarem corpo e proporção, a violência e os estragos que são capazes de fazer são muito mais graves e os custos de reparação são muito maiores do que aqueles custos que nós teríamos se tivéssemos prevenido que essas palavras apenas ficassem no campo da ideologia. Mas dificilmente isso acontece, porque quando ganham fôlego, elas se perpassam para a violência, para atitudes cruéis e até desumanas em suas variadas formas que se repercutem na sociedade, desde atos discriminatórios até atos mais violentos, concretamente falando. Em outras palavras, quando nós conhecemos aquilo que nos norteia, que nos direcionam a pensar ou agir de alguma maneira, nós passamos a prestar atenção ao que essas pessoas falam de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais seletiva. Isso é viável para a minha vida ou não é? Isso é viável para a minha vida, mas em relação àquelas pessoas que estão próximo de mim. E quando digo pessoas próximas a você, próximas no sentido de estar no mesmo nível social, político e cultural que você. Não pense apenas nos seus familiares ou nos seus amigos. Ninguém vai ficar passando necessidades à periferia das cidades. Todas as pessoas têm o direito a ter uma vida digna. Isso está garantido constitucionalmente, inclusive. Então, quando nós identificarmos esse tipo de discurso, que mesmo não nos legitimando, mas denegrindo, maculando ou até tirando o direito de terceiros de forma injusta, nós devemos prestar atenção a esse tipo de discurso, porque uma hora isso vai se reverberar contra nós. E é contra esses absurdos e injustiças que nós devemos nos levantar. E a partir do momento que nós discordamos desse tipo de conduta e nos levantamos contra, seja não votando principalmente contra esse tipo de conduta, no sentido de não votar nessas pessoas que se candidatam a cargos políticos, reitero, quanto também não nos calarmos quando ouvirmos ou quando presenciarmos esse tipo de conduta. Se você veio assistir esse vídeo achando que eu iria lhe ensinar como ser um dos detentores desses martelos que determinam como as coisas devem ser no mundo, peço desculpas, mas não foi essa a minha intenção. A minha intenção é identificar como essas pessoas que assumem cargos e posições de comando e, de uma certa forma, tentam nortear como as pessoas devem se prostrar, devem se comportar, devem pensar, é que nós devemos, de uma certa forma, nos blindar e nos proteger dessas ideologias, que por vezes vêm de pessoas que não têm um mínimo de instrução, também não têm um mínimo de boa vontade para promover justiça social, mas tão somente se beneficiar da ignorância e da falta de preparo das pessoas que, de uma certa maneira, acabam caindo em suas conversas ardilosas, apenas com o único objetivo de beneficiar elas mesmas, enquanto uma tonelada de outras pessoas morrem ou sofrem por conta do descaso social. Quanto mais pessoas entenderem que é a força da coletividade que norteiam a vida de todos e para o bem comum de todos, mais unidos nós seremos e mais consciência de classe, consciência de coletividade nós teremos ou procuraremos ter para saber em quem devemos de fato apoiar e quais vozes devemos incentivar e quais vozes nós devemos silenciar. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu tentei abordá-lo de uma forma mais
simples e mais clara possível, sem muitos jargões técnicos sobre política, jurídica, ou meios jurídicos, para que seja mais palatável e mais assimilável pela maioria de vocês. Agradeço a todos pela atenção. Por gentileza, curte e compartilha esse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, que vai estar me incentivando a criar mais conteúdos mais instrutivos e mais que incitem a reflexão por parte de todos. Uma reflexão positiva em prol de todos, melhor dizendo. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.